Muitíssima boa tarde. Quem está por aqui, quem vai chegando, enfim, estão me ouvindo bem? Café com a Gi de volta. E hoje com uma super convidada, já já, ela estará por aqui, Carol Chade. E nós vamos falar sobre... Oi, Di, tudo bem aí? Como estão as meninas? Espero que estejam tudo bem, todos bem. Café com a Gi hoje nós vamos falar com a Carol Chade. Carol Chade é uma querida. Ela é professora, escritora, ela é peregrina, ela é alguém que está em construção. Então vai ser uma delícia trocar esta tarde com ela e ela já está por aqui. Super Carol, já te chamo já vou te adicionar. Deixa eu mandar aqui para quem estiver disponível, quiser assistir com a gente. Enfim, vai ser uma delícia. Oi, Duque! De cara pro Duque. Hoje é de cara pra Gi, né, Duque? Hoje... Deixa eu tirar aqui o sonzinho. Eu tava ouvindo uma musiquinha aqui. Perguntei a Carol qual eram as músicas que a tinham acompanhado na peregrinação ou qual era a sua preferência. E aí ela me falou alguma coisa aqui. Eu tava ouvindo um pouquinho. Então espero que estejam todos bem. Vamos lá, 4 horas em ponto. Obrigada. Deixa eu chamar a Carol aqui. Carol entrando. Vamos ver. Aê! Oiê! Linda! Oiê! Tudo Chegamos! bem? Tudo e com Tudo você? bem? Tu tá me vendo bem aí? Estou super te vendo bem, lindamente, como sempre. Olha a Você já? Cláudia aí chegando. Coisa boa. Tava aqui falando, comecei, né, que esse café é o primeiro dessa temporada. Começo aqui com você. E que a Carol é professora, a Carol é aprendiz, a Carol é peregrina, é escritora. E juntando tudo isso, é a Carol em construção, né? Exatamente. Então, muito bem. Antes de eu passar para você se apresentar, Carol, acho que vale só eu relembrar aqui. O Café com a Gi é um espaço que a gente para aqui um pouquinho, estamos juntas, saúde, Tintim. O Café com a Gi é essa paradinha, num período de uma sexta-feira, seja pela manhã ou à tarde, conforme, né, as agendas. Tempo agora é diamante rosa, né? Então a gente fazer casar todas as agendas, os tempos, enfim, tudo disponível, é sempre um grande desafio. Mas a gente faz essa paradinha, a ideia que eu trago é que a gente possa partilhar a vida real tal como ela é, porque eu acredito de verdade que muitos são os caminhos que nos levam para o desenvolvimento, muitos são os caminhos que a gente consegue se desenvolver, que a gente consegue se transformar, se construir, se reconstruir. Então são vários, não existe uma fórmula mágica ou tampouco um caminho único, certo e sabido, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade, então, de que a gente possa... Deixa eu só ajustar aqui, que estava dando uma tremidinha. Estou até aqui no meu cantinho do meu café, aqui para a gente ficar mais estimulando. Então, né, a ideia é a gente conversar como se estivéssemos numa cafeteria, estivéssemos de forma presencial e a gente compartilhar a sua experiência, a sua vivência, o seu olhar sobre a vida a partir dessas suas paixões e como é que isso te ajuda a se construir. Então, antes da gente começar o conteúdo, deixo aqui com você o que você quer compartilhar, além do que eu falei. Quem é a Carol? É a Carol pela Carol. Então, nos conte quem é a Carol na visão da Carol, nas palavras da Carol. Gi, é tão difícil. Isso é uma coisa bem engraçada assim de mim, que eu sempre penso muito isso, sim. Eu quero ser tantas versões quantas eu puder de mim nessa existência. Quando tu me perguntou como é que eu te apresento, eu falei, gente, eu não tenho muito apego com esse negócio de apresentação, que tem que falar isso, tem que falar aquilo. E Eu tem uma também. história que eu vou até te contar aqui, eu já vou começar assim. Ótimo, Quando já vai eu fiz um compartilhando. caminho de Compostela, uma das minhas peregrinações, essa eu fiz em 2019, o caminho português saindo da cidade do Porto, indo até Santiago de Compostela. Nessa, o meu marido caminhou comigo.
Ai, que E lindo. nessa vez foi bem legal. A gente caminhou 245 quilômetros e a gente foi uma jornada bem bonita até para nossa relação. Sem Assim, foi bem. Não é um sombra de convite que dá para dúvida. fazer para todo mundo, mas foi muito legal. Não, E aí nesse caminho eu me lembro que encontrei uma moça que ela era, eu acho que ela era suíça ou alemã, uma coisa assim. E a gente só se encontrou naquele dia e ela contou um negócio falando pra gente uma coisa que eu já tinha percebido que no caminho não é nem de bom tom a gente perguntar pra pessoa o que tu faz. O legal é perguntar qual é a tua história. qual é a tua história? Eu também Porque adoro assim, esse quando eu caminho. pergunto Boa. o que que tu faz? Tipo assim, aí tu fala, Exatamente. é médico, a pessoa já cria uma imagem. É contador, a pessoa já cria uma imagem. É professor, daí as pessoas já criam uma imagem que tu é, né? A gente devia normalizar as pessoas perguntarem umas para as Qual é a tua outras, tipo, qual é a tua história? história? Só que o problema é que no caminho a gente tem tempo para contar a nossa história, porque a gente está Isso. caminhando. Na vida, na vida real, a gente nunca, às vezes a gente conhece alguém, a gente não tem tempo. Então, meio que ficou esse negócio de a gente acaba dizendo sempre o que a gente faz, né? Então, eu sempre digo, Exatamente. a minha vida meio que se mistura, sabe? Assim, tipo, eu sou cozinheira, eu faço yoga, eu gosto de ler, eu sou leitora, eu sou escritora, eu sou professora, eu sou peregrina, eu sou amante de música, eu sou amante do sol e, sabe, tem tanta coisa que me Tanta coisa compõe que nos que, assim, compõe, isso, exatamente. que eu penso que é muito isso, assim, mas muito curiosa, assim, sempre de vida, assim, de entender e olhar o outro e entender, tipo, pelo comportamento do outro, e cada vez cuidando muito nesse momento, assim, cuidando bastante para não julgar a história das pessoas, né? Porque aí a gente consegue tirar da história só o suco bom, assim, né? Exatamente. Então, Até porque a gente não foi sei se eu. ensinado, né? A gente vem de uma criação, de uma formação como humanos mesmo, onde a gente acaba enquadrando todo mundo, encaixando, fazer caber. A gente, acho que, se adaptou muito à vida, principalmente nós, mulheres, né? E eu acho que do meu repertório, acho que do seu repertório também, do que você compartilha um pouco da escrita, a gente foi acostumada a isso, para fazer caber dentro do mundo. E quando a gente percebe que aquilo não é saudável, que não está funcionando, no lugar que a gente, no momento que a gente está vivendo, onde tem tantas comparações, tantas situações, né, de dores, a gente tem vivido as questões emocionais muito intensas. Então, a gente ir para esse caminho, onde realmente a gente vai se descobrindo e vai sabendo que pode compor tudo, porque eu também sempre tive muita dificuldade de colocar só uma única coisa de quem, de como é que encaixa. Porque é tão amplo, é tão grande, tudo que a gente vive, uma nossa história, né? O Duque até lembrou aqui, storytelling, exatamente, contar, e o Duque ainda fala muito como é que a gente conta a história do nosso futuro, né? A gente tem a questão do passado, mas qual história a gente quer contar lá no futuro? Que é tudo isso que a gente está vivendo, e a gente está construindo. Então, a gente vive o presente simultaneamente construindo o futuro, porque a gente está aqui vivendo, a gente não tem garantias de que o futuro vai chegar. Mas é importante esse caminho de autoconstrução, e eu falo que eu sou aprendiz de escritora. Eu gosto muito da escrita, eu gosto muito das palavras e das pessoas. São dois amores, palavras e pessoas. E quando a gente junta essas duas coisas, meu Deus, dá para saber, dá para, né, muita coisa bonita, muita coisa gostosa, muita coisa boa para compor a nossa existência ainda mais. Sim, Então tá tudo bem a gente colocar tudo isso e à medida que a gente vai se descobrindo, vai permeando, vai construindo, é uma coisa belíssima. sim. Como você abriu, já falando da sua peregrinação, eu queria que você me contasse a história, a sua história, como começou a peregrinação, em que momento foi, qual foi o chamado, o que que despertou, como é que isso passou a fazer parte da sua história? Então, eu, quando eu tinha acho que uns 18, eu sempre fui muito leitora, muito, muito, desde muito cedo, sempre li muito. E meu negócio nunca foi ir pra clube à noite, essas coisas. À noite nunca foi minha praia. Eu sempre gostava de praia e livro, assim. E aí, eu tava na praia lendo, eu tinha uns 19 anos, talvez 20, eu tava na faculdade. E eu tava lendo o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E aí, eu Clássico. terminei de ler o livro, e quando eu fechei o livro, assim, eu tava meio com o olho assim, meio úmido, assim, da beleza do fim do livro. Aí eu pensei, gente, eu ainda vou fazer esse caminho da Compostela. Sabe aqueles jogar pro universo assim, eu vou fazer esse caminho. Sim. E aí sempre que alguém falava, só que isso era muito tempo atrás, antes de ter toda a informação que a gente tem, tudo e tal. Então mas eu ficava com aquilo no meu coração, assim.
E aí, mas eu nunca fui grande esportista ou fiz muito caminhada, nada assim. E eu até achava que eu não gostava de esporte, porque eu descobri que eu não gostava de esporte com bola, só bola. O problema era a bola, É, né? eu Porque eu tinha medo da bola vir também. em mim, eu não gosto da bola. Então, Exatamente. mas aí eu achava que eu não gostava de esporte, porque a educação física só traz essa modalidade, bola. Exatamente. E Bola. aí eu fiquei, eu nem tinha nada de esporte, assim. Mas a leitura, sim. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Daí sempre que eu ouvia falar alguma coisa, YouTube, pré-Instagram, pré tudo isso, porque não tinha nada disso, então não tinha muita Imagina. informação. A Cada gente vez nem que alguém. sonhava com isso, né? A gente nem imaginava que isso fosse acontecer, chegar a esse mundo digital. Exatamente. A Aí nossa cada. geração é o analógico na transição para o digital, Isso, né? A gente foi exatamente, a gente viveu todo analógico e fez a transição e está fazendo muito bem, por incrível que pareça. exatamente. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, sempre que eu escutava alguém falar, ou que eu via alguma reportagem, eu ficava, ai meu Deus, que legal. Mas nunca fui muito atrás, assim. E aí eu tive um. Eu passei por um divórcio bem difícil em 2015 para 16. E aí em 2017 aconteceu a viagem, tipo assim, meio que eu planejei, mas eu não me programei muito. Pesquisei algumas coisas no Pinterest, daí já tinha o Pinterest, tipo as listas de coisas para levar. Eu fiz tudo sozinha. E aí Uau! eu queria ir porque eu achava que ia ser bom para mim. Porque daí eu fiz o caminho francês que sai da França e cruza a Espanha a pé. Então são Nossa, que quase lindo. 800 quilômetros a pé. Praticamente é o caminho completo, né? Esse é o É, principal, né? e aí, porque são vários os caminhos de É, são várias Santiago, né? as formas, Então, esse acho que é o e eu mais, fui sem mais saber conhecido. muita coisa, Gi, porque assim, eu também não sou muito, assim, ó, por mais que eu amo viajar, eu não gosto muito de ficar programando, marcar tudo certinho. Por exemplo, tem gente que reserva todos os horários. Não, eu ia, o legal, assim, Minha e isso lua é em um pouco. virgem me coloca nesse movimento de querer agendar tudo. Pois Eu é, e aí sei, assim, ó, sofro. eu tenho a minha em touro, então também tem um Ah, então, pertencimentinho, então assim, sempre dá um medinho, né? Mas a sim. ideia e o que me fascina muito é essa coisa é ser nômade. Então, assim, cada dia tu dorme num lugar, tu não sabe muito bem o que vai ser, tu não sabe o que te espera, então assim, e é muito legal, porque assim, ó, cada albergue que tu fica, por exemplo, uma noite tem uma piscininha para tu colocar teu pé gelado, uma fonte, no outro o chuveiro é bem quentinho, daí no outro teu cabelo tá horrível, tem um secador de cabelo, daí eu, meu Deus do céu, eu Fala, nunca meu vi ter Deus um do secador céu, de que cabelo. delícia. A Daí o gente, vamos outro, combinar, porque tem situações que lavar o cabelo é a maior dignidade do planeta, né? quando a gente peregrina, assim, ele tem É, esse resgate do simples mesmo, assim, de tu ir, de tu dar valor pra água quente caindo no corpo, pra nossa, cama que tu dorme, que assim, não tem conforto nenhum, mas é muito bom. Então, tudo, aí essa regeneração do corpo para outro dia, e daí tem mini vitórias, né? Porque tu se propõe a sair de um lugar e ir para outro, e tu consegue terminar. Porque eu acho que uma das coisas que eu vejo com os meus clientes e os meus alunos é que tem muita ansiedade das pessoas que, por exemplo, trabalham com algum negócio, por exemplo, começa um projeto, daqui a pouco alguém vem e diz, não, esse aqui não é mais importante, tem que começar a fazer esse, tem que começar a fazer o outro, tem que começar a fazer o outro. A pessoa nunca consegue ver nada que ela fez terminado. Isso eu isso, acho que gera muita ansiedade nas pessoas, porque o que é urgente hoje, muito. amanhã já não é mais. Então, o legal disso, e assim, né, é tu sai da sociedade, tu vai para aquele lugar. Tua única função é andar. E aí tu anda, né? Tu caminha. E a única coisa que tu tem que fazer por 30 e tantos dias, eu fiz o meu em 31, mas tem quem faça 35, tem quem faça 40, tem quem faça 50, depende do tempo da pessoa, né? E aí é muito é muito legal essa coisa esse lugar do peregrinar. E aí o que que acontece? O movimento que a gente faz fora, a gente faz dentro também. Então a gente mexe o corpo fora e tu mexe com coisa que tá lá dentro junto, porque Guardado. tu tá caminhando e daí tu tem muito tempo contigo. Então, daí depende do dia, tu tá mais pra Outra uma coisa coisa, também que a depende gente do não foi dia. ensinado, né? A fazer, a ser companhia de nós mesmos em tempo integral, mas Não, companhia real, presente, né? A isso. gente também não é Não, ensinado a isso. exatamente. Então, e aí fui fazendo, e aquilo foi. E assim, é muito engraçado falar, porque, por exemplo, eu fiz o primeiro caminho meu em 2017. E aí, depois
depois eu fiz em 2019 e depois agora eu fiz a peregrinação até Olha, Fátima, que foi curtinha, mas foram 6 dias caminhando. mas E é muito fantástico legal também. porque assim, ó, todo mundo pergunta, tá, mas daí o que que tu aprendeu? O que que tu fez? E daí, se eu for te falar de eu coletei informação, fechei ciclo do caminho de Compostela no caminho de Fátima agora. Então, se eu for Exatamente. ver, assim, ó, é como se fosse uma continuidade. Tu não consegue pegar tudo e dizer assim, ah, o que que... Porque assim, aí as pessoas, como é um negócio meio místico, que tem às vezes até um quê religioso, né? O peregrinar é por terras sagradas, mas em qual... É óbvio que aquelas terras ali têm algo mais Tem, especial e é tem, muito sem sombra de legal, dúvida. né? Mas não tem assim, eu não ouvi nenhuma voz falando comigo, não teve nenhum anjinho Uma voz voando. externa, né, Carol? Porque a Isso, voz interna sim, mas assim, eu digo, não teve nada de, como se de fosse espírito. aparições, E aquelas coisas, não, né? nada disso. Não de Mas, misticismo, né? mas No tem sentido de, uma coisa mas muito tem uma divina acontecendo, energia. assim, que Tem, vai acontecendo dentro da gente. É tem. muito bonito. E Eu aí, sei que não é para todo mundo, mas não, assim, não é um negócio que qualquer mesmo. pessoa gostaria de fazer ou faria, né? Não. Mas é muito engraçado, porque as pessoas, elas ficam curiosas. Elas querem saber, tá, mas como é? Tá, mas o que que tu faz? Tá, mas onde é que tu dorme? Tá, mas o que que tu come? Mas você, E você elas não dizem falou assim, meu, o eu que você não tinha que fazer na faria. vida? Eu não faria, mas eu acho o máximo que tu fez. Eu adoro saber da tua viagem. Tipo, todo mundo fica curioso, assim, Sim. sabe? É muito engraçado isso. E quando a gente fala de toda essa coragem, é que é um ato de coragem, né, Carol? Quando a gente sai de um divórcio, assim, se ele foi doloroso demais, né? E eu acho que esses são os ritos, né? Até falei disso na aula ontem no clube, esses ritos que a gente faz de passagem, que é para nos reconstruir mesmo. E as pessoas se inspiram, e quando elas gostam de ouvir, aquelas que acham que não têm capacidade ou que jamais fariam isso, é uma forma delas se inspirarem, de mexer um pouquinho interno, falar, nossa, eu não consigo fazer uma peregrinação, mas será que eu consigo fazer alguma outra coisa Uhum. que eu teria vontade? Então, acaba sendo um É, momento de inspiração. sim. A gente também, às vezes, duvida da própria capacidade, fala assim, que hora que eu vou conseguir? Porque você imagina, 800 quilômetros, né? Quase mais de 800 quilômetros, nesses dias todos diluídos. Você pega 800 quilômetros de uma viagem que você vai de carro, quanto que você É caminha, muito quanto tempo? longe. É muito É muito longe, é longe. muito longe. Eu estava lembrando de uma viagem É. ontem que eu fiz sozinha, a primeira viagem que eu fiz longa, assim, sozinha pela estrada, foram quase 600 quilômetros, 594. Você fala, gente, como é sozinha na estrada você vai indo? Então, assim, você imagina 800 caminhando, Uhum. conhecendo pessoas do mundo inteiro. Então, é E uma isso coisa, é um ato de coragem muito grande, muito E, grande. e isso, assim, as pessoas. Tem hoje grupos que fazem, agências de viagem que levam as pessoas. Se alguém Sim, que vai sim, assistir sim, tiver sim. interesse, tem pessoas que levam, tem pessoas que guiam. Eu gosto de fazer sozinha. Eu não gosto muito do grupo. Eu não sou uma pessoa do grupo, assim. Eu não sou do time, assim. Eu não gosto de nada muito com muita Porque para gente. você ter um Mas propósito, né, de estar ali é, sozinha. exato. Mas assim, ó, por exemplo, no caminho da Compostela sempre tem mais gente. Esse caminho de Fátima que eu fiz, Gi, eu fiquei praticamente sozinha 6 dias, sem falar com. Eu não encontrava ninguém, eu encontrava alguns ciclistas caminhando, eles passavam por mim, mas não tinha assim, não tem muita gente, eu não encontrei quase ninguém. Eu fiquei muito só Imagina. mesmo. E eu vou até falar assim, porque daí várias pessoas falam: Meu Deus, mas tu vai sozinha, é um perigo, e não sei o quê. E as pessoas realmente elas ficam muito ansiosas. Ontem eu ainda estava vendo uma live de uma professora minha, que ela disse assim: que quanto de não que a gente dá pra vida, por exemplo, assim, eu não faria isso, não faz isso, não sei o que. Daí ela disse assim: tem pessoas que ela disse, não sei quem que ela tá falando, que a pessoa disse assim: eu não pego Uber à noite. Daí a pessoa outra disse, mas eu nem Uber não pego. Daí, tipo, quanto de não que tu diz na tua vida e tu se impede de viver coisas lindas pelo tanto de não que a gente dá. E o quanto que a gente está muito mais focado para a dor, para os problemas, do que para a Isso, vida fluindo, né? O quanto que eu exato. estou alimentando tudo isso na vida. Eu Isso. sou uma pessoa que, graças a Deus, assim, eu também faço algumas coisas que eu não tenho medo mesmo, assim, que eu falo, gente, eu tenho uma fé tão grande que vai dar tudo certo, que está tudo fluindo, que assim, não vejo espaço. Claro, a gente utiliza de todos os recursos de segurança, tudo que a gente tiver disponível, a gente vai
usar, exato. mas não dizer não para a vida em função É, do medo daquilo que talvez possa isso. acontecer, né? E tu sabe, Gi, aí eu vou te falar eu vou te contar um negócio que eu levei para me defender, já vou contar, mas eu li uma frase do Contar do Caligares, que é filósofo, e o Contar Filósofo. logo depois que eu voltei de viagem, foi bem engraçado porque eu vi essa frase e falei, meu Deus do céu, é isso. Ele disse assim, ó, que a gente se, eu vou, não sei, eu vou tentar parafrasear porque eu não vou lembrar a frase inteira, mas era algo assim. É muito assustador ou qualquer coisa assim que a gente tenha pessoas que na sociedade se tornam psicopatas. Mas é da ordem da mágica, que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem matar ninguém. Então, tipo, é sobre isso, É entende? A maioria sobre das pessoas é isso. boa. Só que daí a gente fica criando um Exatamente, milhão de monstros na cabeça. exatamente. Um Então, monte de coisa. eu acho que assim, e assim, tem um milhão de coisas que eu gostaria de fazer que eu não faço, porque daí a gente não tem tempo, porque a gente tem que fazer Sim. ou servir em outras formas, mas Precisa assim, escolher também, né? Eu acho que na sim, vida adulta e funcional, a gente também precisa saber escolher algumas coisas. Vontade, a gente tem de um monte de coisa, mas a gente precisa se ordenar na vida real também, como é sim, que, o que, que cabe naquele exato, momento, no contexto, e que isso. não dá pra gente simplesmente sair fazendo, né? E essa história de ir para Fátima agora foi assim, eu estou terminando o meu livro, né, o meu primeiro livro, e eu estava cansada. Eu tinha prometido para mim no começo do ano, feito vários programas de tempos de pausa durante esse ano, justamente para alinhar com o meu feminino, para eu estar em tempo de feminino, para eu não ir para a loucura do masculino, desse fazer, 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 fazer. Então, assim, eu estou fazendo, mas eu estou fazendo pela vida e por mim. Pela vida e por mim. Em Então, o estado tempo né, de seria uma. presença, né? Ocupando o corpo. Eu acho que é uma das formas mais interessantes da vida, a gente ocupar o corpo, porque às vezes a gente está tanto aqui que a gente No não mental. ocupa o corpo, né? E Então a aí eu gente não consegue. decidi ir nessa pequena viagem, que foram 9 dias no total. Então, 9 não, 10. E aí eu me preparei, eu já estava preparada fisicamente, já tenho todos os equipamentos, então era mais assim, comprar passagem, ver com os alunos, alinhar tudo e ir. E aí, o que aconteceu? Como eu ia sozinha, a gente pesquisou na internet, é super seguro, Portugal, mas mesmo assim, meu marido, ele me deu de presente já há um tempo atrás, um spray daqueles de defesa pessoal, Uhum. de, de gengibre. E aí eu falei, cara, por que não levar? Se eu Sim. vou estar Ah, sozinha, eu tenho uma sim. chance. Sim, Eu não acredito que vai acontecer nada, mas o spray estava dentro da minha você tá pochete. ali, Eu levei ele exatamente. comigo. E assim, quando eu estava muito sozinha em algum lugar onde não tinha nenhuma casa, às vezes eu ficava com ele bem na pontinha da pochete, que se eu precisasse pegar ele e fazer qualquer coisa, eu tava. Então, assim, eu não sou. Assim, eu acho que a gente pode ter experiências, fazer coisas, enriquecer a vida da gente, né? Mas com segurança, tipo, dentro do. Com Tipo assim, não, eu segurança. tô cuidando de mim, eu não tô fazendo isso É, donzela ser indefesa, irresponsável, né? donzela indefesa no meio do caminho, É, entende? Então teve isso também. Então eu fui bem precavida, assim, eu me cuido bastante, né, presto atenção. Tu até me perguntasse se eu estava ouvindo música. Eu não ouvi isso. muita música justamente porque como não tinha muita gente, eu estava bem sozinha, eu preciso ficar um pouco mais atenta ao meu Sim, entorno, né? sim. Porque a música dá uma distraída e tudo mais. Então Ah, eu, ela tira a eu tirei gente, né? bastante. A gente vai levando, vai flutuando com a Mas eu música, escutei né? no celular sem fone algumas horas, assim, eu tive ouvindo algumas músicas, É uma mas, delícia, né, mas, música. mas é isso, é isso. O que até colocou aqui pra gente, ó, às vezes o som do silêncio é necessário para observar as coisas, sem sombra de dúvida, né? A Exatamente. gente tem vivido cada vez mais em Claro. estado de alerta, a gente não tem paciência de ouvir, aquela escutativa, né? As pessoas estão ali Sim. fisicamente, às vezes estão balançando a cabeça, mas a mente está em outro lugar completamente diferente. Então, esse estado de presença e o caminhar faz muito isso, né? Eu nunca fiz nenhuma peregrinação nesse sentido, tenho vontade, faz parte da lista e das coisas de fazer antes de morrer, mas ainda não me preparei, mas eu faço tudo caminhando. Eu gosto muito de caminhar, porque a gente vê, eu pelo menos vejo coisas que se talvez eu tivesse Sim.
de carro não conseguiria perceber. Consigo olhar mais, né, ver os olhos das pessoas, e é engraçado porque às vezes eu vou caminhando pro Pilates, ou tudo que eu tenho que fazer eu vou fazendo caminhando. E eu observo algumas pessoas, e aí eu sempre fico me perguntando, porque às vezes o semblante está tão carregado, né? Eu falo, nossa, qual é a dor que essa pessoa está atravessando nesse momento? O que desafio ela está passando agora? Porque realmente são muitas histórias que se compõem ali, e as pessoas estão atentas, passando rápido, precisa ir para o trabalho, precisa fazer aquilo. E eu sempre me pego perguntando, olhando, falando, que compõe a vida dessa pessoa, né? O que está permeando a cabeça dela nesse momento? Qual é a dor, qual é a tristeza, qual é o desafio? O que ela tá, onde está a cabeça dela nesse momento? Qual a relação dela com o trabalho? Será que ela está indo só porque eu preciso gerar dinheiro para pagar o boleto? Será que tem algum nível de satisfação? Depois eu cruzo com alguém que está sorrindo, eu falo, nossa, qual será a alegria que está É, ali nesse momento, né? O que está lembrando? é a Então, caminhar velocidade, faz a gente fazer é a isso, né? velocidade do homem, né? Essa velocidade que a Sim, gente existiu. O homem existiu por muito tempo nessa velocidade, né? E aí hoje a sim, gente existe em velocidade supersônica e aí é supersônica. 1 milhão de coisas, e aí a gente está fazendo 1 milhão de coisas, e aí a gente não consegue mais dar conta. Daí todo mundo pergunta, né? Meu Deus, eu ando tão cansada, eu ando tão cansado, mas é óbvio, como não? Né? Não tem E como. hoje de manhã eu ainda vi um videozinho no Instagram que era um desenho, assim, tipo um cartoon, era a menininha. Eu tenho planos pro final de semana, eu tenho planos pro final de semana. Ela dizia não para todo mundo. Chegava em casa, o plano era soltar a bolsa, soltar as coisas e dormir, assim, sabe? Eu tenho plano comigo mesma, tipo, é ficar quieta. Então, e a primeira frase que eu escrevi dentro do avião, quando eu estava embarcada ainda para Fátima, eu escrevi assim: eu quero descansar os meus olhos. Nossa, descansar Que a gente fica os olhos. tanto na imagem, a gente tem que estar toda hora vendo coisas na frente do computador. E eu escrevi: eu quero descansar os meus olhos, eu queria descansar o meu olhar. E a natureza, quando a gente vai peregrinar, quando a gente vai caminhar, não tem outdoor, não, porque os outdoor, gente, o outdoor, ele me deixa muito louca. Sério, gente, eu Nossa, odeio. pra gente captar mesmo, tirar a gente da atenção, né? Muita Falar, nossa, coisa! você fala, meu E Deus, é muita aí é informação. muito ruim, é muito, porque toda hora alguém tá querendo vender alguma coisa pra gente, pelo amor de Deus. E aí, gente, e aí eu vou para esses lugares onde tem verde, onde tem tom de bege, tinha os campos de trigo, os trigos estavam Ai, prontos que para lindo. colheita agora no verão, vai ser o solstício assim, logo. Estão prontos os campos de trigo, Tinha. assim, tudo begezinho, daí o céu. Gente, é muito lindo, foi muito lindo, porque a temperatura estava perfeita, o clima estava perfeito, então o céu era azul, aí tinha verde, tinha as cores, sabe, as cores leves, assim, da Né? natureza. Tu vai descansando o olho disso, assim. Então, Quanto que a quando natureza nos teve coloca de isso. volta nesse fluxo de vida, né? Nesse olhar, descansar. Eu falo, eu adoro também o contato com o verde, com a natureza, porque isso nos deixa num lugar muito descansadas mesmo. E você também trouxe que você ama ser quem é, que a gente tem perdido essa coisa de ser, né? De amar quem a gente é. Na maior parte das Sim, vezes, né, para a mulher isso acaba sendo mais comum, onde a mulher deixa de se amar para amar os outros ou aquilo que, né, e ela vai se esquecendo. ai, Como é que foi para gente, você esse processo de hoje você encher a boca com alegria, gostando, eu amo ser quem eu sou, eu né? amo. Como Eu foi tava num esse... caso de amor comigo mesma nessa viagem. E assim, ó, eu vejo que assim, muito da nossa jornada. Eu acho que é através da nossa jornada espiritual que a gente descobre a nossa utilidade pública. Eu acho muito, assim. Eu acho que a nossa. É meio que Boa. assim, é como se a gente vai descobrindo coisas que a gente pode oferecer pelo que a gente já viveu. Se a gente não se Sim, fechar sim. para ser uma coisa Hum, só. Porque eu acho que antigamente era muito eu sou médico, sou engenheiro, sou. Hoje a gente pode ser tanta coisa que a gente quiser. Então, e por que não ser? Por que não trocar mais, né? Então, eu acho que é muito isso, né? Então, o que que acontece? É difícil de contar assim, pequeno, isso eu tô trazendo muito no livro, sabe? Mas, para resumir, eu sou uma codependente em recuperação, como diz a minha professora Ariana, eu sou uma codependente em recuperação. Então, assim, eu vivi por muito tempo atrelada à vida dos outros.
e eu não olhava para mim. Então eu dava o privilégio para todo mundo e menos para mim. Sim. Então foi preciso uma queda muito grande na realidade, né? Eu digo que eu caí na real, É um literalmente. desconstruir gigante, né? E aí eu olhei para aquilo quando aconteceu o meu problema, né? O fim daquele casamento, que foi uma benção, porque foi uma liberação, né? Hoje, escrevendo sobre isso e vendo o trabalho que eu fiz comigo e o trabalho que eu faço com outras mulheres também, é nesse lugar de tipo assim, ó, gente, como é que eu posso estar bem com outros se eu não estou bem comigo? E aí eu fui fazer curso, fui ler livro, fui fazer. E aí teve várias descobertas que eu fui. Então, assim, tem uma frase que eu aprendi também em aulas, né? Que eu preciso primeiro estar bem com. Eu vou. A ordem de prioridades, né? Primeiro a gente com Deus, com o Criador, depois a gente com a gente, e depois a gente com o outro. Sim. E a mulher, ela precisa estar bem para ela fazer o bem. Essa frase eu repito sempre nas minhas aulas. A mulher precisa estar bem para ela poder fazer o bem. Não tem mulher. Então, assim, não é esse, ó, não é esse estar bem falso, é estar bem mesmo. Ela tem que estar, quando ela se sente pleno, bem, né? ela consegue entregar. E o homem, ao contrário, o homem ele faz o bem e ele se sente bem. Se sente bem. Então, a gente entrega depois que a gente se sente bem. E aí o homem, ele entrega primeiro e aí ele se sente bem quando ele entrega. Então, cara, tu tá no supermercado, alguém te oferece uma ajuda e tu diz, ok, obrigado. E eles ficam felizes, né, de ajudar as mulheres. Eles gostam, né? Então, e a mulher, ela precisa estar bem com ela para ela poder. Então, e o que a gente tem visto? A gente tem visto um monte de mulher estressada, nervosa, irritada, trator, atropelando todo mundo, atropelando a vida, sem ver a vida passar. Ontem eu vi uma mulher, ela tava no mercado, gente do céu, ela tava possuída. E eu adoro ir no supermercado, porque eu consigo ver muitas mulheres no mercado, assim, elas ficam loucas dentro do mercado, porque eu acho que elas têm tanta coisa para fazer, que elas não estão ali, elas estão só olhando as coisas e passam por... Meu, como tu falou de observar, eu observo muito. Isso. E ela tava num passo, batendo dentro do... ela parecia um trator dentro do mercado. Eu falei, gente do céu. Daí, falei misericórdia, né? Porque, tipo, tomara que ela consiga resolver tudo que ela consegue. Mas daí e isso com a mulher é muito importante, porque o que acontece? Se a gente não tá bem, aí tu não tá bem durante o dia. Aí tu não tá bem à noite. Aí tu não tá bem com o teu parceiro. Ou tu não tá bem contigo mesma. E aí tu não consegue criar uma rotina onde tu vai estando bem contigo. E aí tu vai criando momentos onde tu vai tendo prazer, que prazer também é uma parte do meu estudo muito grande, esse prazer consigo, de ser si mesmo. E não é sobre beleza, não é sobre idade. Idade é um fator que eu tô também coletando pistas, assim, eu acho que eu vou escrever algum livro sobre isso. Aprendendo também a lidar com isso, tá bem interessante esse porque processo. não é fácil, né? A gente vai tendo mais rugas, e aí a gente tem cansaço, que vai chegando. E aí eu acho que eu tava vendo, porque eu tô um pouco atrasada nas aulas do clube, eu tava vendo a aula dos comportamentos, né? Eu acho que a moça falou assim, lá no clube, que ela disse assim, que a gente tem... recursos diferentes em diferentes cidades da vida. Então, quando a gente é jovem, a gente tem um recurso que a gente não tem quando a gente é mais velho. Quando a gente é mais velho, a gente não tem um... Então, como é que a gente faz para equilibrar esses recursos durante a nossa vida, né? E eu acho que é muito isso. E aí, o que acontece? Eu me abandonava por completo, Gi. Eu me abandonava por completo. Eu era uma chata, controladora, insuportável. E eu achava que eu era super descolada. Eu uso o termo no livro, eu era uma falsa independente. Eu era falsa independente. E aí eu construí, e aí com o fim daquela união, eu disse assim, gente, o que eu vou fazer comigo? E assim, eu não tinha a menor quem sou eu, né? Não é nem fazer, nossa, quem sou eu mesmo, nada. Tem histórias muito, né? Tem histórias muito engraçadas que eu conto no livro, assim, de mim, assim, como eu disse, a minha terapeuta deu uma tarefa para eu fazer uma refeição para mim mesma, porque eu tinha que ficar sozinha, não podia fazer ligação, não podia falar com ninguém, eu tinha que cozinhar e ficar sozinha. E eu fiz, eu chorei, porque eu chorei. No Espírito Selvagem que você fez? Não. Você não fez não. Acho que você compartilhou no clube em algum momento essa história. Eu conto assim no livro, né? Porque é um ponto bem marcante para como que eu não conseguia cozinhar uma comida só para mim, uma comida boa. E eu amo cozinhar. Eu falo essa história. Então assim, e tem várias histórias de como eu voltei. E aí assim, foi muito legal agora ter ido para Fátima,
porque eu tô numa fase muito boa da minha vida. E aí, tipo, no ano que eu fiz, depois que eu fiz a Compostela, no final daquele ano, foi o ano onde eu encontrei um novo amor, eu encontrei um novo homem que disse sim Você pra estava mim. disponível de Eu verdade, tava, né? e eu tava fazendo o trabalho. E assim, ó, vou dizer, não que eu fiquei plena depois do caminho da Compostela, não, é uma construção. Até hoje eu preciso fazer isso. Então, o Isso, movimento de uma eu ir construção. sozinha, deixá-lo aqui, né? Então, tipo assim, não, ele tá bem, ele é adulto, ele vai conseguir. Então, tudo isso. Isso. E é uma pessoa muito maravilhosa Não, e, tipo, que super me para apoia. apoiar tudo Vai. isso. Eu vi Ele diz, vai, os pequena, stories dele te ajudando a montar tudo. pesando as maquiagens para não ter maquiagem. Essa daqui tu não vai levar, não tem. E aí de ti, se tu colocar coisa na mochila quando eu não estiver olhando. Ele falou, vou pegar essa mochila amanhã de manhã. Ele Ótimo. falou. Que bom, isso mesmo. Tá vendo? Tava ali, olha que Então, ajuda, né? e, E e estar ele que com o me. feminino curado, Carol, é saber receber essa ajuda, né? Saber receber esse Sim, cuidado desse homem, ali do parceiro. a mulher recebendo, a gente precisa se abrir, porque assim, ó, e aí a gente tem que deixar o nosso homem amar a gente como um homem ama, não como uma mulher gostaria de ser amada. Como que eu permito o meu homem me amar como um homem ama? Não na minha idealização de que ele precisa me amar desse O jeito. ideal e o real, né? Como é que eu faço Isso, as pazes com isso e isso, recebo esse amor real, esse amor possível e não esse amor exatamente. idealizado, né? Isso. Acho que esse é um caminho. Então, todas essas coisas que foram acontecendo comigo foram essa coisa de eu. E aí eu fui gostando de quem eu estava me tornando, da pessoa que eu estava descobrindo. Então, assim, eu acho que eu devo ser muito estranha para pessoas que antigamente me conheciam e elas devem me ver hoje, elas dizem, meu Deus, mas quem é? Né? E Então, é essa, né? teve muitas transformações, tipo assim, ó, teve uma época, teve uma vez, que eu quebrei 12 copos num mês. Meu Deus. Então, tu pensa, a pressa, o Parece- desespero, o espalhafato, eu não tinha noção do tamanho do meu corpo. Hoje eu conheço meu corpo, eu sei, eu gosto. Assim, não vou dizer pra ela assim, ó, ai, que linda ela, não tem celulite. Tenho todas as celulites, Gente, tem lugares que eu não gosto tanto assim, tem, tem roupas que eu uso que exatamente, eu, gente. né, a gente tem tudo isso, Tem. A né? gente lida com a realidade, a gente se gosta, a gente se respeita, mas a gente também reconhece aquilo que Isso. tá ali, tá nítido, gente. Não dá pra fazer de conta que não tá, não é assim. E Não aí a é, tá gente ali. entra nesse caso de amor com a gente, dessa beleza de ser quem a gente Isso. é, porque a gente é filho do Criador, ele fez a gente. Como que a gente pode duvidar da gente? E eu duvido também. Como que a gente pode Sim, achar que não é capaz? Como que a gente pode. sim. Então, todas essas coisas são Como a coisas gente que as mulheres atravessa esquecem. esses lugares sombrios, né? Da gente ainda duvidar, da gente achar que não é possível, de a gente se julgar o tempo inteiro. Eu sempre falo que é o chicotinho, né? Trabalhando ali o tempo Tem. inteiro. Nossa, a gente e fazer as pazes com a gente. Eu acho que é um bom caminho de autoconstrução, né? Essa construção saudável. E de verdade, eu também acredito que ela é constante. Enquanto a gente estiver aqui respirando de forma autônoma, a gente vai estar em construção. A gente não. E você falou uma coisa bacana assim, nossa, teve gente que não sabia quem eu era, Que mas não será que deve se mais saber quem eu era, não deve mais saber quem eu é, sou, eu acho. Tipo assim. e assim, mas se a gente encontra uma pessoa que não vê há algum tempo, ai, toda vez que eu encontro a Carol, nossa, é como se a gente tivesse visto ontem, nada mudou. Será que não tem alguma coisa errada? Se a gente passa um tempo e não tem nada diferente, será que não tem mesmo alguma coisa errada? Se a gente tá aí, tiver igualzinho, 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 nada mudou, eu acho que é um ponto de atenção para a gente se atentar, porque a gente está vivendo, a vida está rolando, a gente passa por desafios, a gente passa por questões emocionais que nos transformam, que mexem muito com a gente olha para a realidade, o que está acontecendo. Então, se a gente estiver muito, muito igualzinho, tem alguma coisa errada. Eu A nunca tinha gente não. pensado nisso, mas eu acho que pode ser um bom ponto para começar a investigar, porque daí eu acho que o quanto que a gente está se expondo, né? Porque eu não sei, eu tenho uma conversa que eu brinco com a minha terapeuta que é assim, né? A gente até brinca que isso eu acho bem, a gente brincar, meu Deus, porque as pessoas quando tu chega, por exemplo, tu encontra alguém que faz tempo que tu não encontra, daí a pessoa começa assim, e aí, como é que tu tá? Ah, tô na correria. Daí, tipo, como se fosse uma coisa legal. Tu tá Bacana na correria, contar tu isso, não né? tá? Não, eu não tô. Não, eu tô na Não tô na correria, correria. eu tô na vida, eu tô Eu na vida tô comum, bem. comum. Isso, tô bem, né? Tipo assim, e tô bem, um dia não tô tanto. Tipo, Isso. ontem foi um dia difícil pra mim, tive o primeiro dia do meu ciclo.
e eu tava com dor, foi um dia assim difícil, sabe? Tem que ficar só Mas tava tudo, recolhida, né? isso, ontem foi na vertical não, na horizontal, É. desculpa. E foi bom que eu consegui praticar isso, tive esse tempo, e é uma benção, eu sei que nem Uma todo mundo benção. pode, mas daí eu acho que também é uma construção do que a gente quer, né? Então, assim, Isso. e o que a que a gente se entrega? Para Sim, que a gente está se entregando? Então, essa coisa, exatamente. porque assim, né, Gi, se a gente não cuida, a gente vai ficar só pagando boleto, atrás de Só. boleto, e aí a gente não tá vivendo mesmo, né? Não tem aquela história que diz, o fulano de tem umas pessoas que morrem aos 25 e são enterradas aos 70, aos 80, tipo, Sim, sei lá, tem sabe? muito que tá só ali, né, passando, mas a morte já chegou já faz algum tempo, né? Não tem pulsão de vida mesmo, só tem na pulsão de morte. E sistemicamente, quando a gente fala, quando você traz essas questões de falar para alguém, não, eu estou bem, não estou na correria, e falar em paz, porque isso também a gente não dá permissão para viver os recursos e benefícios que estão disponíveis para a gente agora. Então, quando a gente olha a história dos nossos ancestrais, eles carregaram o piano e hoje a gente escuta Spotify num Ai, fone sem fio, é linda essa né? história. Então, Adoro, nossa, estou no Spotify adoro. agora sem fio, gente, que Aham, maravilha. Posso ouvir em qualquer aham. lugar, caminhando, correndo, e eu estou escutando várias coisas. Então, em termos de construção da gente mesmo, é o melhor momento da humanidade, porque nunca se teve tanto recurso disponível, tanta coisa boa disponível, gratuita, com valor acessível, com mais caro. Você tem de todas as faixas etárias, para todos os gostos e É bolsos. verdade. Você tem. O que a gente ainda não tem é a permissão para fazer essa Que a transformação, gente não essa quer. coragem para fazer a Desculpa. transformação, né? E essa coragem mesmo de fazer a É porque transformação, de buscar esse a processo. gente quer pertencer às nossas famílias de Isso, origem e a gente acha que se a gente for fizer igualzinho, daí a isso. gente vai ser bom. Então, e não É, é sobre isso, né? Tem a não. frase, a gente é o sonho de todos os nossos Essa antepassados. Então, quanta vida a gente está exatamente. deixando passar pela gente. Então, como Isso. meu pai e a minha mãe, eles são. Eu não posso falar, sabe assim, porque não tem palavra para dizer o que eles Então, representam. né, O muito. tanto de coisas que eles dão, o tanto que eles me deram, que assim, ó, é um negócio que eu não consigo falar sem me emocionar. Então, e aí o que eu tô dando de bom para a vida? Porque eles querem me ver bem. Então, o que eu tô dando de bom para a Isso. vida? Indo para a vida, né? Então, meu pai me mandou uma mensagem hoje de manhã. Eu achei tão lindo o teu. Meu pai, ele não é muito de Na muitos rede carinhos e social. Ah, muitos não, né? chamegos. Mas ele Não. falou para mim assim: eu fiquei tão feliz com o teu post ontem. E eu acho que eles estão se divertindo com a história do livro, porque eles não sabem muito do que é o livro, porque eu não falo muito, sabe? E, tipo assim, porque é difícil a gente falar para as pessoas próximas da gente o que a gente está Sim. escrevendo, o que a gente. Às vezes é mais fácil falar para estranho Muito do que mais para as fácil, pessoas muito próximas, mais né? fácil. Porque a E, gente tem medo que o de casa não vai validar a gente, né? e aí, assim, sabe? Então é um negócio assim, que eu vou fazer de bom com a minha vida. E Olha, aí, eu vou te dizer, só deixa eu acender a luz aqui, que eu acho que tá acabando o tá, sol fica e um eu pouco acho mais que vai iluminar escuro, né? melhor. Ah, isso. Aí, assim, ó, tipo, essa história do livro, que começou com o clube, né, com as coisas da Paula, os incentivos da Paula, a história da escritora nasceu faz pouco, tipo assim, de eu me autorizar a ser uma escritora e dizer assim, não, eu escrevo realmente. Eu vou começar a publicar meus Sim. textos e eu vou trazer isso, e aí o livro, faz 2 anos que eu estou escrevendo o livro. E o dia que eu escrevi lá no Instagram que eu era escritora, eu quase morri do coração, quase tive um infarto. Eu disse assim, meu Deus do céu, meu corpo tremia inteiro, Gi. Pensa! Então, tipo, se autorizar. E aí, Olha Gi, essa é uma autorização, essa auto-permissão, né? Como é que eu me valido nesse processo, né? E Nossa, é meu uma Deus, isso é muito loucura do bom. tanto É de muito vida que está passando por mim bom. enquanto eu escrevo esse livro, de tanto amor que tem ali, de tanto carinho, de tanto dizer assim, ó, meu Deus do céu, olha o tanto de vida que eu estou deixando passar. E alguém vai ler, mas eu estou escrevendo porque tem vida passando por mim, tem eu É aqui me dedicando por horas e você e horas e por horas. todos, né? De Sim, antes. e Por aí, você e isso, por né? todos. Uma família simples, de gente que não estudou, e eu tive
tanto estudo e eu li tanto nessa vida, como que eu posso ficar com tudo para mim? Então é sobre isso. Então a O escrita, ela egoísmo, nasce muito até, né? A desse gente se lugar. economizar na vida, Meu né? Deus Isso do é um céu, egoísmo. gente, A meu gente se Deus. priorizar não é egoísmo, né? Que as pessoas também confundem muito isso. Ai, tô pensando só em mim, tô sendo egoísta. É muito Eu ouço É, muito também nos meus atendimentos. Ai, parece egoísta. Como é que as pessoas começam a se justificar porque ela está se priorizando? E não é. A gente se priorizar é a melhor forma de entregar o melhor para o outro. Eu exato. estou cuidando de mim, cuidando bem da filha dos meus pais. A partir disso, eu consigo me relacionar de uma maneira muito melhor para todo mundo. Eu consigo entregar algo muito mais completo, mais cheio, mais bonito. Então as pessoas confundem isso. E É, se economizar na vida, sim, é egoísmo, né? Se economizar de colocar para o mundo aquilo que tá bonito, que está passando por você, que precisa chegar ao mundo através de você. E quando você se economiza nisso, aí sim é um egoísmo. Mas se priorizar, em hipótese alguma, é egoísmo. É saúde no contexto geral, é autocuidado, é amor. É amor por você e por todos que vieram antes, é amor por quem está compartilhando a vida nesse momento. Eu estou cuidando de mim porque as pessoas merecem o nosso melhor. E eu só consigo entregar esse melhor quando eu estou cuidando de mim. é, Então, é um bom caminho, né? é, De dizer ao outro quanto eu amo, é cuidando de mim para que ele tenha o meu melhor. exato, Então, esse é um bom exato, caminho. exato. Então, tipo assim, eu fazer essa viagem, tipo agora, né, recentemente a peregrinação, foi assim, foi isso, foi um serviço para o livro, foi um serviço para mim, foi um serviço para os meus alunos, foi um serviço para tudo, para Tá tudo o que me rodeia, né? Então, como que eu pro nosso entrego café melhor? aqui hoje. E é isso. Não, Exatamente. e eu super lembrei de ti lá quando eu falei, né? É, Nossa, que lindo. que é a frase que tu falou no clube no final do ano, que é, né? Antes de eu pedir, antes de eu barganhar com a vida, eu saber o que eu vou entregar para a vida. Então, nós estando aqui hoje, assim, a gente está entregando alguma coisa para a vida. Quem vai ser tocado, quem não vai, isso não vem ao Tudo bem. caso, né? Sim, sim. Não cabe a nós. Mas a Não, gente está aqui a serviço do mais, a deu serviço da vida, a mais. serviço de A gente entregar estendeu as mãos e contou, né? isso. E tudo mais. Eu A tô vendo aí na isso. sua mão que tem um terço aí na mão, É um bonito. tercinho que eu ganhei da Valéria, que é de rosas. Eu tô com ele aqui para Lindo! ele ficar. Eu tava fazendo oração antes de a gente vir Antes, aqui, que eu lindo, queria né? que E as essa minhas palavras, conexão, né? eu queria que as Esse minhas palavras, momento, né? Espiritual é lindo. uhum, e eu queria que as minhas palavras fossem palavras justas e dignas e de E sempre são. Porque de verdade. coração é genuíno, né? Então tá ali. E eu acho que a cura do feminino, essa autoconstrução, né? Então, quando você passa por esse caminho de escritora, onde você escreve bem, reconhece, se valida, você começa a peregrinar depois de um luto, né? Porque o divórcio é um luto também, é um luto bem profundo. É onde a gente se desconstrói, a gente se reconstrói, se reconhece, ou fala, parece que tirou o chão e você precisa recomeçar Uhum. sozinha e para onde eu vou? Então, tudo isso, né, e principalmente, eu acredito muito, eu tenho um método de trabalho que é o movimento da alma, que a gente passa por essas, né, 4 esferas e começa o percurso pelo espiritual, isento de religiosidade, mas eu preciso dessa Sim, conexão espiritual. Como é que eu me abasteço? Como é que eu me fortaleço? Que ritual que eu faço para me sentir que tem algo maior do que aqui coordenando tudo isso, né? Então, eu sempre tenho alguns rituais muito importantes para mim que me ajudam nesse processo. Você precisa caminhar pela questão financeira, o dinheiro que também é uma troca, o dinheiro que é um recurso sagrado que nos faz realizar muitas coisas. Você precisa cuidar do templo físico, né, o corpo, como é que eu cuido desse físico e automaticamente também preciso passar pelo emocional. Então, quando a gente passa por essas 4 esferas, cuidando, e aí a gente vai encontrando formas de construir cada uma dessas esferas. Alguma coisa pode permear as 4, outras vão, cada um vai trabalhar uma coisa, mas nós, enquanto humanos inteiros, no sentido de inteireza mesmo, precisa passar por essas questões, porque é uma forma que a gente está em instinto de validade. Não, estou viva, estou aqui, e para a sim. gente dar conta dos nossos ciclos vida, morte e vida, né? Vida, morte e vida. Então a gente precisa caminhar esse processo, sem sombra de dúvidas. E tem uma parte que eu escrevo no livro que eu digo assim, eu não sei ainda onde ela vai caber, porque tem várias frases que eu escrevo para eu poder ler antes de eu começar a escrever, para eu me lembrar por que que eu estou escrevendo o livro. Vai dando as Então pinceladas, né? tem uma que eu escrevo assim, que esse livro é sobre eu ir em resgate de mim,
quantas vezes forem necessárias enquanto eu estiver vivo. Então, é tantas vezes quantas eu precisar ir em resgate de mim, eu vou. E eu peregrinar dentro e fora me permite saber o caminho, porque hoje eu já sei o caminho. Porque assim, tem um caminho que eu faço dentro, tem um caminho que eu faço fora. Tem um caminho que meu pé está no chão e tem um caminho que minha palavra, minha cabeça está no alto. A minha frase para esse ano, que foi uma frase que veio para mim um dia que eu acordei de manhã de um sonho, era pés no chão e palavras ao alto. Nossa, que lindo. Pés no chão, porque a gente precisa porque tem uma coisa de que tem desse espiritual aí rolando, porque tem de tudo na internet, a gente já viu, né? Tudo. Então tem de tudo. Então né? Terra de tem uma espiritualidade muito não saudável, né? Esses tempos eu recebi uma pessoa que me indicou, ela é uma ginecologista, ela mora em Natal, e ela é Ivonilde do clube, e ela me indica para as pacientes dela que tem problema do feminino, para eu atender essas mulheres, dar aula para essas mulheres, que eu não sou terapeuta, eu faço aulas aonde eu vou ensinar coisas que eu aprendi e elas levam para terapia para elas trabalharem na terapia. Então eu, por exemplo, faço uma aula, 1, 2, 3, eu não tenho pacientes, entende, que eu atendo, são alunas. E aí eu ensinei, a Ivonilde são processos curtinhos ali que você vai fazendo de acordo com a necessidade, com o tamanho que está a dor, e aí você consegue contribuir. Exatamente, né, e elas levam para terapia. Então, aí a Ivonilde me falou assim, que estava com uma paciente que ela tinha me indicado, e aí ela disse assim, ela participou muito dessas rodas de feminino sagrado, sei lá o que tem aí, ela disse assim, essas rodas são cultos de ódio ao masculino. Então tem muita coisa rolando, assim, então tem muita coisa distorcida, sabe? Então, tipo assim, como eu posso odiar algo que faz parte, que pertence? O masculino pertence ao mundo. Ele sempre pertenceu, ele pode ter cometido erros, mas como que eu vou punir todos os homens pelos erros que os homens tiveram? Então, a generalização é burra, né? Inclusive essa. Sim, então eu acho que assim, e aí a gente poder... Então, essa palavras então pé no chão, só para terminar, né? Para pés no chão e palavras ao alto é isso. Como que eu vivo na Terra? Porque a gente veio para a Terra não para ficar espiritual, só para ficar espiritual. A gente veio aqui para o nosso pé estar no chão, tocar o chão, a gente toca o solo. A gente é Deus aqui. Sim, a gente é Deus, ele fez a gente aqui para a gente ser a representação dele aqui. E as minhas palavras ao alto, quando eu tiver dúvida, quando faltar confiança, ou quando eu tiver confiança, ou que as minhas palavras hoje aqui sejam palavras que elas estão indo para elevar, que elas elevem. Então, por isso que é pro alto. Então, é pé no chão e palavras ao alto. Essa frase é minha frase, é o meu mantra desse ano, porque é isso. Carol. Não sei se alguém que está aqui com a gente tem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer pergunta, viu, gente? É aberto, mas a gente foi entrando aqui, algumas pessoas saindo. E nada, quase 1 hora já estamos aqui. Eu sempre falo que o combinado é 40 a 45 minutos, não tomar o tempo, porque assim, tempo é um recurso sagrado e quando alguém nos cede o seu tempo, eu falo que é o melhor recurso que a gente tem, né? Que alguém possa nos ceder. É o tempo, é uma coisa... É uma delícia a conversa, é gostoso, né? Então a gente vai indo, né? Vai trocando o quanto que a gente tem mesmo, assim. E mais ainda, talvez, é importante o quanto que a gente compartilha daquilo que a gente acredita e contribui, independente do número de pessoas, mas são sementes que a gente vai plantando, porque... Realmente, a internet é um recurso que não tem mais volta, ela é um recurso muito bom. Olha onde estamos, cada uma do seu lugar, e a gente está fazendo essa conversa aqui deliciosa, então é um recurso muito importante também, só que a gente precisa cuidar porque tem de tudo mesmo. Então, e aí de repente chega alguém que está ali com tanta dor, com tanto desespero, talvez até a última chance da pessoa, ela está querendo encontrar uma solução para a dor dela, eu acho que não a cura, mas solução para as questões que estão ali. Então, isso ela encontra alguém que ainda pode trazer mais ódio para o coração, pode alimentar, então a gente precisa cuidar, né, para que a gente seja de palavras mesmo de amor, de carinho, enfim,
de coisas maravilhosas Bonito. que a vida possa, né? Possam De ser elevar. bonitas mesmo, de elevar. Então, não é aquela coisa também né, do alecrim dourado e que a gente Não. vive a positividade ali louca. Não é isso, mas é o Tóxica, acolhimento, não. tóxica, né? Chatinho. Mas é o acolhimento, é o olhar, é o você perceber. E a gente, principalmente, aquela empatia verdadeira, porque eu não sei o que você sente de onde você está do seu lugar. Por mais que eu me esforce para me colocar no seu lugar, eu nunca vou sentir o que você sente. Mas eu tô aqui, olha, eu posso te ouvir, eu posso te olhar, eu não sei o que você está passando, mas me conta e vamos encontrar juntas, né? Eu acho que nos atendimentos que a gente faz, a gente passa por essas questões com as pessoas que nos chegam, e é olhar, eu não sei o que você está passando, mas estou aqui para a gente ouvir e buscar uma solução juntos e ver o que você pode ampliar da sua percepção, expandir o teu coração e entrar em ação de forma diferente para trazer resultados diferentes. E aí é um caminho que a gente tem, né? Fantástico. E eu acho que a vida, eu tenho uma máxima minha, né? Que o universo é sábio e generoso. E eu falo que eu sou muito abençoada, porque o que chega de gente boa e boa gente no meu caminho, eu falo que é É muito verdade. bom, é É muito muito verdade. gostoso. É É muito muito, verdade. assim, o que eu aprendo, pessoas que eu conecto, pessoas que eu falo, nossa, é muito gostoso. Eu falo que eu sou realmente muito abençoada por essa oportunidade de tantas pessoas com histórias diferentes, com caminhos que eu nunca imaginei, que chegam para mim, o quanto que eu coleto de coisas boas e eu troco e aí vou seguindo. Ai, eu amo essa dinâmica da vida. Eu falo que ela é muito Vai se maravilhosa. desenrolando, né? Vai Vai abrindo o caminho, abrindo, se abrindo, desenrolando. abrindo e Exatamente. Então, eu falo, é uma delícia. E eu fiquei muito feliz que eu tinha parado o café em 2022, acho que eu fiz até o início de 2022 ali, depois eu acabei não fazendo mais. Comecei na pandemia, fiz bastante tempo. E aí, quando eu falei, eu vou retomar, será que eu convido ou não convido? E aí eu falei, eu vou, não, eu já tenho, né? Foi até que eu falei, não, eu já tenho, então tá tudo certo. Não, eu já tenho, pronto. Então deixa eu fazer aqui os convites. E nossa, eu fiquei tão feliz e emocionada porque eu fiz os convites e todas aceitaram, assim, de ah, bate-pronto. Ninguém falou assim, não, Gi, não sei, talvez. Não, todo mundo, assim, eu fiquei muito feliz, muito agradecida mesmo. Obrigada pelo seu tempo, pelo carinho, pelo texto que você preparou ontem, cheio de alma. Eu falo que o café com a Gi também é um momento para a gente trazer, né, calma para a alma, que aí a gente consegue assentar ali um pouquinho a alma, poder expandir, ver o que cabe mais para a gente nesse momento, quais são as possibilidades que eu tenho de caminhos de autoconstrução. A gente tem muito recurso bom, muitos profissionais maravilhosos, então que a gente comece a olhar para algumas pessoas realmente que nos tragam, né, assim, me ajuda aqui? Deixa eu pegar aqui um pouquinho para trazer essa autoconstrução, né? sabe É que eu penso fantástico. assim, né? Às vezes a gente, até sobre as pessoas que a gente segue na rede social, às vezes a gente Sim, segue um sim, monte Carol. de amigos, pessoas próximas poxa, as postações são chatas e, poxa, meu Deus do céu, né? Só vou silenciando e digo, pelo amor de Deus, não, né? A gente Misericórdia, precisa misericórdia, cuidar misericórdia, também, mas né, não do que quero chega ver para a mais gente. esse conteúdo, Né? não quero ver, não quero ver. A gente E precisa aí, e é cuidar. muito legal a ferramenta de silenciar, porque a gente daí não fica com raiva da pessoa, porque se a gente começa a Sim. ver a pessoa, a gente Não, acaba ficando com ranço. é, E aí eu penso assim, é uma pessoa que às vezes a gente quer bem, só que a pessoa na rede social, ela se comporta de uma maneira que não é legal. sim, Aí eu penso assim, ó, que até esse tipo de live que tu tá fazendo, as pessoas que te seguem vão poder conhecer um conteúdo diferente, conhecer uma isso, pessoa diferente. E daí, diferente. que aí, por isso que é muito bonito, tu entra em contato, é como, assim, ó, é como se fosse uma estação de rádio, tu vai Vai sintonizando, sintonizando. e tu vai sintonizando com pessoas que mais Isso, ressoam contigo, só que tu só vai ter exatamente. esse conteúdo se tu parar para, como tu disse, a calma, Isso, tu parar e escutar, pra ver, não, escutar. realmente essa pessoa, ou não, nada a ver essa pessoa comigo. E aí tu não segue, mas tu pode passar, né, olhar a pessoa, olhar o conteúdo. E aí eu Deixar que acho que chegar assim, um ó, novo, né? o meu Instagram, ele não é um Instagram que irrita. Eu não fico, tipo assim, cansada do Instagram, porque os meus conteúdos que eu tenho são conteúdos tão legais que, tipo, não Exatamente. me cansa, né? E eu acho que as pessoas Exatamente. também ficam vendo coisas, por exemplo, vida de pessoas que ostentam e coisas para se comparar, e eu acho que isso leva a gente para baixo, né? O que que leva? Sim, sim. E eu O acho que que a gente pode até eleva, né, as palavras ir, ao alto. ir aproveitar. Eu lembro da frase da professora Lúcia Helena Galvão, que é uma boa, se a gente for terminar já, ela é muito sensacional, que ela diz assim, Fantástica, ela é maravilhosa. não me convide para ir para baixo.
Me convide para ir para Isso, cima. não. Para cima eu vou, para Cima, baixo, para cima e avante. Não, exatamente. para baixo não. Então eu acho que é muitos convites que a gente aceita também, Isso. né? Da Quais são os convites vida que a gente está e aceitando? Como é que a gente está olhando para a vida, né? Então, é, assim, eu quero agradecer muitíssimo. Carol é professora de inglês, e aí foi também. tão interessante hoje de manhã, né? Também. E eu falei, gente, tá aí uma coisa que eu preciso resolver nessa existência também, que é o falar inglês. E aí, hoje, voltando do meu Pilates caminhando, eu falava, porque eu falei no clube ontem, sem que, dando exemplos sobre coisas que a gente, assuntos inacabados que a gente precisa lidar. Eu falei, nossa, o inglês eu acho que é um assunto inacabado. E aí, eu caminhando, eu falei, mas claro, vou fazer com a Carol, gente. Peraí, não tá perdido, não. Coisa Tem uma nova. chance muito boa. Falei, não, 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 volta para a lista, não está inacabado, a gente só vai dar um novo prazo para Não, ele, mas está na lista. Falei, exatamente, pronto. Então, exatamente. fantástico. Carol, super obrigada, viu, pelo seu tempo. Estamos aqui já completando 1 hora praticamente, já é 1 hora, é Delícia, uma adorei esse café, delícia. Gi, Assim, foi adorei. muito gostoso, muito bom. Então sigam a Carol, aprendam, né? Ela tem ali vários caminhos para trabalhar esse feminino, para a gente encontrar um caminho de fluidez, de satisfação, de realização, ficar em paz com quem se é, né? Amar quem você é. Eu acho que é um caminho muito bonito de autoconstrução. A escrita é muito curativa, eu acho que a escrita ela é muito curativa mesmo, assim, e o peregrinação também. Então, são caminhos possíveis de autoconstrução que nos fazem olhar para a gente realmente, para a vida real tal como ela é, e traz aí aquele gostinho de, ai, que gostoso que tá viver, né? Ai, como tá Sim, bom viver. Eu acho que sim. é muito importante a gente dar esse espaço e vivenciar esse processo. Então, muito, muito obrigada por toda a sua contribuição, que você continue escrevendo, que vamos torcer para o livro, em breve a gente tem o lançamento, a peregrinação continue também, e você continue partilhando tudo de lindo que está aí dentro de você, a partir da sua construção, que você então sintetiza, faz um embrulho bem bonito e coloca para o mundo, né? Entrega lá para que Exatamente. outras pessoas também possam fazer. Então, que assim continue, tá bom? Obrigada, Muitíssimo Gi. obrigada. Foi um Obrigada prazer, quem eu esteve adorei tua aqui com a gente. companhia. Ai, que delícia, foi muito bom. Quem esteve com a gente, quem vai assistir a live depois, então fique, né? Muito obrigado pela companhia. Estamos também pelo direct, quem quiser mandar pergunta, dúvidas, enfim, vai ser muito bom estarmos conectados, tá bom? Um ótimo final de sexta-feira, um lindo final de semana. Um beijo grande, gente. Muito Beijo, beijo. obrigada, Carol. Beijo, até. Tchau, tchau. Tchau.